Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma quinta de Mercado e Carreira. Hoje o bate-papo vai ser sobre a melhoria contínua é contínua, com a nossa convidada Aline Braga. Vou chamar aqui o nosso colega Wagner, que vai conduzir comigo junto essa live, tá? Hoje nós vamos ter a ausência da Dalva. A Dalva não vai conseguir participar conosco da nossa live por um motivo profissional. Ela teve um imprevisto profissional, ela teve uma reunião de última hora que precisou participar dela. Então, infelizmente, nós não vamos ter a presença da Dalva, mas eu e o Wagner vamos hoje conduzir aí mais uma live de quinta de Mercado e Carreira. Sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, Mercado e Carreira, né? Nosso conteúdo, todas as nossas lives, pílulas, você sabia, spoiler, você encontra lá. Bastante teoria e conteúdo para você assistir. Também nós temos todos os nossos materiais postados no Facebook, né, que é Mercado e Carreira também. A gente também tem o nosso YouTube de Mercado e Carreira para participar, ok? Vou chamar o Wagner aqui para participar, só um minutinho. Wagner e também a nossa convidada. Chamando o Wagner aqui para entrar. Olha, recebi uma informação de último momento, a Dalva vai conseguir participar. Show de bola. Bastidores agitando muito aqui. Dalva também adicionada. Vamos ver se eles conseguem entrar. Dalva e Wagner, já chamei vocês. Por favor, confirme se vocês conseguiram receber o convite. Wagner. Estou inserindo a nossa convidada na sequência. Oi. Oi. Oi, Valva, tudo bem? Pode Tudo fazer a bem. abertura, vou adicionar o Wagner. Tá bom. E a nossa convidada também. Tá bom, então. Eu vou fazer a abertura. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de Mercado e Carreira, pessoal. Boa noite. É mais uma noite de Mercado e Carreira. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos com o Instagram de Mercado e Carreira. Sigam a gente lá, no @Mercado e Carreira. Curtam os conteúdos e resumo das lives realizadas. Todas ficam gravadas e depois elas ficam ali no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Não percam nossos conteúdos. Pessoal, fiquem à vontade para participar com perguntas. A gente vai selecionar uma pergunta do nosso chat. Então, a gente quer participação, quer que você se envolva com o assunto. Hoje está bem bacana a nossa live, um assunto assim que é mais do que para lá. Melhoria contínua, né, pessoal? É permanente, tá? Fiquem à vontade para perguntar. A nossa convidada de hoje é a Aline Braga, que já está aqui com a gente. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Perfeitamente. Eu vou apresentar Prazer você. estar aqui. Vou apresentar você para o nosso público, tá? E daqui a pouquinho já começa. Seja bem-vinda, tá? E é uma satisfação te receber aqui, Aline. Prazer Aline é meu. formada... Estou muito feliz com sua visão aqui por participar com vocês. Obrigada, Aline. A Aline é formada em Logística e MBA em Gestão de Empresas pela Universidade Vale dos Sinos, com certificação em Six Sigma, Black Belt pela Arkema. Experiência profissional de mais de 18 anos em empresas multinacionais como Ideia Carrier, Berlin Luft e a GCO Corporation, atuando e desenvolvendo projetos de melhoria contínua nas áreas de compra e logística. Expertise em mapeamento de fluxo de valor, negociação e redução de custos. Desempenho direcionado para alcançar metas, alavancar performance e avaliar novas oportunidades de negócio. Amplo conhecimento dos processos relacionados à área de supply chain e gestão de fornecedores. Projetos implementados em mais de 30 empresas, diferentes estados e países. A Aline participa, né? Ela é integrada ao Centro de Excelência da Iara Brasil, tá? Como Procure to Pay. Aline, bem-vinda à nossa live, né? E melhoria contínua, ela é contínua, né?
Sempre, né? É um ciclo infinito que a gente sempre fala, né? Mas eu estou muito feliz, Dalva, desse convite do Maurício e teu e do Wagner, tá? Eu queria agradecer aqui, né? Porque ter um momento desses para falar de temas que a gente gosta é de um prazer absoluto, né? Então, hoje aqui eu estou falando com vocês um pouquinho de algo que eu amo fazer. Então, a entrega é sempre maior, né? Sim, sim. Não, quando a gente ama o que faz, né, a gente nem encara como trabalho, né? É quase que um lazer, porque daí a gente faz com mais felicidade e ter felicidade no que a gente faz no dia a dia de trabalho é muito importante. Faz a diferença, né, Aline? Com certeza, faz total diferença, né? Eu costumo dizer para todo mundo que eu tenho o prazer de conviver, não só profissional, como pessoal, que antes da gente ser um bom profissional, a gente tem que ser um excelente ser humano, né? Então essa é a minha frase, assim, que todos que trabalham comigo conhecem, né? Porque eu acho que a gente, sendo uma boa pessoa, né? Trabalhando com amor, com entrega, né? Com o que a gente realmente gosta... de um prazer sublime, né? E repassar o conhecimento, né, de toda a nossa trajetória é o que faz ter sentido, né? O dia a dia. Então, a gente falar aqui sobre algo que eu tenho prazer de trabalhar sempre há muitos anos, né, em toda a minha trajetória profissional, e é algo que eu gosto, com certeza agrega também para as pessoas que trabalham comigo e para as pessoas que convivem comigo, né? Sim, sabe que essa semana eu estava escrevendo um material sobre atendimento ao cliente, né, e encantamento ao cliente. E aí eu fiz uma citação do José Galó, que ele tem um livro, né, O Poder do Encantamento, né, que é o encantômetro, né? E o José Galó, ele é CEO da Lojas Renner, né, e hoje ele pertence ao Conselho Administrativo. E aí ele diz assim que quando você... O atendimento ao cliente, encantamento, ele é permanente também, é uma melhoria também contínua, né? E ele vem muito ele diz que é uma forma da felicidade, ou seja, que quem encanta é encantado, né? Então, assim, de uma maneira geral, em qualquer setor que a gente trabalhe hoje, a gente atende alguém e a gente encanta, né? E realmente quem encanta é encantado, porque vem o quê? Do seu interior para fora, da felicidade que você tem ao fazer um projeto, ao implantar alguma ferramenta na empresa, essa felicidade encanta o outro. Então, eu achei isso o máximo, assim, né? Isso está num certo momento do livro dele, né? Então, quem não leu, né? O Poder do Encantamento do José Galó, ele é excelente, assim, eu já li umas 2 vezes, mas ele diz isso, é permanente, é contínuo e é quase que uma forma de felicidade, que quem encanta também é encantado no processo, não só de encantar, mas no processo de melhoria contínua também, né? Que você vai encantando as pessoas. É um ciclo, né, Dalva? A gente vem falando sempre disso, depois a gente vai entrar um pouquinho mais em teoria, mas a melhoria contínua, ela é uma filosofia e um ciclo, né? Então ela não tem fim, ela tá sempre rodando, né? Sim, eu vou emendar aqui, como o nosso colega Wagner não entrou ainda, eu vou emendar a primeira pergunta, tá, Aline? Então, assim, ó, Claro. a gente, assim, tá satisfeitíssimo assim, de estar te recebendo aqui, para nós é uma honra, tá? Muito bem-vinda, né? Tem uma linda trajetória, mas o que nós queremos saber de ti, assim, pra você contar tudo aqui para nós, tá? Para o pessoal que está assistindo a nossa live, a sua trajetória profissional, tá? Como é que essa temática de melhoria contínua foi inserida na sua jornada profissional, né? Como é que iniciou isso? No que você se formou? Foi em logística, tem um MBA na área, é Black Belt, tá? Como é que isso, né? Em algum momento você foi influenciada por isso e você começou a trabalhar isso como trajetória profissional. Conta para nós como é que foi isso, Aline. Claro. Então, resgatando lá do início, né, Dalva, eu sempre comento que eu tenho grandes mentores na minha vida também, né? Então, esses mentores, um eu perdi esse ano, que foi meu avô, mas continua sendo meu grande mentor, né? Mas eles sempre também, sem saber, trabalhavam a melhoria contínua, né? A minha filha, que tem 5 anos, ela faz melhoria contínua todos os dias, porque ela está em constante aprendizado, né? Então, ela vem se capacitando. Esse ano ela aprendeu a ler. Então, assim, o nosso dia a dia, ele está muito correlacionado com as metodologias, né? Então, trazendo um pouco da minha trajetória, não só na vida pessoal, que eu tenho um olhar muito apurado
para isso, né, de estar sempre querendo melhorar. Não vou te dizer que a gente sempre consegue, mas a gente tem o intuito de estar sempre melhorando, né? Então, começou lá, quando eu estava fazendo o meu técnico, tá? Eu tenho um técnico de informática. Eu achava que eu ia seguir nessa vida de informática, mas não foi isso que Deus preparou para mim. Então, eu segui outro rumo, né? Mas lá, quando eu comecei a trabalhar em TI, né, no segundo grau ainda, eu dava aula de informática, né? Então, 1999, 2000 ali, eu dava aula de informática e eu participava de vários cursos, né? Como eu trabalhava numa escola, essa escola proporcionava a gente a ir a seminários, né, cursos e tal. E começou lá já a vir esse tema de melhoria contínua e foi um tema que eu me interessei. Em 2001, eu entrei na universidade, na Unicinos, né, para cursar administração. Então, dentro da administração ali, Chiavenato, Taylor, estudando ali os princípios, né? Já começou também a surgir em mim um olhar específico para essa parte de qualidade, né? Então, assim, até para introduzir o assunto com as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Eu queria falar um pouco, assim, como que começou também, né? Para correlacionar com a minha carreira. Então, a necessidade, né? De se aperfeiçoar os processos de empresa, a percepção dos benefícios dos resultados, ela iniciou lá com Taylor, né? 1890, 1900, e depois, na década de 1950, com a teoria da matemática, né? E as técnicas mais focadas em mensuração de processo produtivo, né? Esses resultados, eles começaram a apresentar grande importância, tá? E daí, exatamente nesse período, né, Dalva, tu sabe, foi professora, né, foi professora de grandes colegas meus, até eu acho que a Vivi, que ela deve estar online aí, há muitos anos atrás, ela falava de ti que tu era uma das mentoras dela. Agora eu me lembrei disso, ó. Então, né, Dalva, assim, começou a aparecer os estudos de gestão da qualidade, né? E, consequentemente, esse termo de melhoria contínua começou a aparecer no mercado, né? E lá no Japão, pós-guerra, né? Quando o país começou a sua reestruturação, então, né? A situação japonesa ela era muito complexa. E o país ele precisava se reerguer, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Então, tinha escassez de recursos, era muito grande essa escassez, né? Opções limitadas de promover a recuperação do país em si, né? Então, foi nesse cenário de dificuldade, né, que a melhoria contínua começou a se desenvolver. Não só como uma técnica de trabalho, mas sim como uma filosofia. Essa é a palavra importante da nossa conversa, filosofia, né? Então, a ideia era que todos priorizassem a melhoria dos processos que realizavam, né? A fim de fazer o melhor. E aí começou a se introduzir a filosofia de melhoria contínua. Então, na minha trajetória, eu comecei lá na faculdade a estudar, né? Depois, eu passei por grandes companhias, né? Eu tinha um cargo já de analista e eu decidi, na minha trajetória profissional, dar um passo, recuar e entrar como estagiária numa montadora. Então, a minha base, a minha escola de melhoria contínua, ela tem 3 pilares, tá? Isso é muito importante, porque depois, se a gente for falar de ferramentas, né, é importante entender qual a correlação das ferramentas com a minha escola, né? Então, a minha escola, o que ela foi, né? Ela foi melhoria de processo, Six Sigma e Lean Manufacturing. Então, essa é a base da história da Aline com melhoria contínua. Então, esses 3 pilares, eles formam, para mim, a melhoria contínua que eu trabalho desde há mais de 18 anos já, tá? Então, nessa empresa que eu trabalhei, que era uma montadora, era muito forte, né? A cultura de melhoria contínua através da disseminação dessas metodologias, né?
e a capacitação de pessoas em busca de excelência. Então, aí eu comecei a me aperfeiçoar mais, já estava inserida numa cultura forte de melhoria contínua, né, que tinha grandes pilares, e comecei a me aperfeiçoar, fazer algumas certificações, né, e também ter cursos dentro da empresa. E daí, o que a empresa promovia, né, para nós, era que a gente tivesse essa cultura de excelência. Então, sempre esse olhar de o que eu posso fazer melhor, né? Então, como isso foi introduzido na minha carreira lá no início, quando as pessoas me perguntam, Aline, como que eu estruturo a metodologia? Como que eu faço, né? Eu sempre falo uma coisa, né? Que está na veia e está no coração. Então, essa filosofia, para mim, ela está na veia já, né? Então, muitas vezes a gente até utiliza as ferramentas, mas de forma até informal, porque para quem está trabalhando sempre com melhoria, isso é uma filosofia e tu cria esse olhar, né? Mas ele foi introduzido dessa forma, tá? Depois eu troquei de companhia, fui para uma companhia menor, né? E levei sempre essa cultura, essa filosofia comigo. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, se relacionam comigo de alguma forma, colegas de faculdade que eu tenho contatos até hoje, amigos, tudo, sabem do meu prazer, né, em lecionar, em ensinar, em mostrar, né, de que forma que a gente pode introduzir essa filosofia com as pessoas que estão trabalhando conosco. Bom, eu acho assim muito interessante que eu sou suspeita, né? Porque eu, como fiz administração, né? Uma das coisas importantes, assim, né? Já faz mais de quase 26 anos já atrás. Uma das coisas importantes, assim, é que você trabalha muito forte, né? Com Taylor, File, For, né? Dentro dessa questão da tarefa, né? Da empresa. Então, o Taylor, por exemplo, né? Ele observou a tarefa, né? Ele comparou, ele fez um estudo, né? Observando os funcionários, né? E comparando assim, por que o funcionário A, por exemplo, né? Nas mesmas condições, na mesma infraestrutura, na mesma quantidade de hora trabalhada, ele faz, por exemplo, 10 peças e o outro funcionário, nas mesmas condições, faz 6 peças, por exemplo. Então, ele lá de pranchetinha, ele já começou o quê, né? A mapear um processo, né? E a qualificar e observar melhorias, né, para padronizar a tarefa. Então, ele tem uma contribuição científica para a administração riquíssima, né, embora haja as críticas, né, que eu sempre brinco na sala de aula, né, Taylor, ele é no chicotinho, né, porque ele vai ali, ele focou na tarefa e na qualidade individual do funcionário e em conjunto, né, de padronizar processos. Quando você padroniza processos, né, isso de certa forma já é uma melhoria para a empresa, porque você está criando um padrão, né. For, por exemplo, né, quando ele criou lá o seu modelo T, e foi um dos modelos de mais sucesso, que mais se comenta, embora ele construiu vários carros, né, a companhia dele, mas o que é interessante, né, ele padronizou as peças, né, para elas pudessem padronizar, reduzir custo, mas também ter um padrão de melhoria, né, e um padrão de adaptação, que ela pudesse se encaixar em qualquer carro. Então, aí você já vê os primeiros indícios de padronização, de otimização dos processos, né, e de melhoria também. Então, essas pessoas, né, que a gente está comentando, esses pensadores, lá de 1800 e alguma coisa, né, como a gente, né, mas isso a gente não usa mais, é o que mais usa. A gente consegue identificar bem claro, né? E aí eu achei muito legal, assim, essa questão que tu falou que, eu dei um passo para trás, né? Porque eu saí de um cargo e fui estagiar na indústria. É porque na indústria, né? Hoje nem tanto, mas na indústria foi o primeiro espaço onde você nitidamente visualiza isso. Aonde até hoje, se você hoje for uma montadora, você visualiza os conceitos de Taylor, né? A obra de Ford, né? Ele foi o primeiro a criar a linha massificada de carros, né? Porque ele quis, né, que o carro não fosse só para o rico, mas fosse para todas as pessoas, né? Então ele foi considerado o maior empreendedor do século XX. E você vai verificar também, né, outros, né, como o File, por exemplo, que pensou a empresa como um todo, né, de forma sistêmica, que todos os setores se comunicam entre si. Então, cientificamente, eles têm uma contribuição que, quando você vai na indústria, isso é muito nítido, né? E parece assim
que o Lean era coisa só de indústria. Mas nos últimos 10 anos para cá, a gente vê Lean na área comercial, a gente vê Lean na área de serviços, a gente vê Lean no hospital. Eu trabalhei há 3, 4 anos atrás num artigo com meus alunos, né, de Lean Manufacturing, por exemplo, na área hospitalar. Então, ou seja, esses conceitos perpassam hoje a indústria, né? E aí eu fico assim muito contente de ouvir sua fala, porque eu sou suspeita, né? Eu tenho paixão por essas teorias, porque elas são teorias praticadas e que você vai hoje em qualquer indústria, qualquer empresa e nitidamente você visualiza Taylor, File, For, Maio na área de relações humanas, né? E outros que contribuíram, como por exemplo o casal Gilbert, né? Em Tempos e Movimentos. Quando você entra numa linha de montagem, você vê nitidamente o tempo sendo contado, né? E cada um tem uma missão. Então, Tempos e Movimentos é erradicar aquele movimento que não faz parte da tarefa. E isso é melhoria contínua. Então, assim, olha que riqueza tudo isso, né? Que isso está lá no século XIX. Né? Início do século XX, e a gente, no dia a dia, de forma imperceptível, nós vivemos isso. E a gente faz também, muito bem lembrado por ti, né? Eu passo a palavra ao Maurício, que eu acho que eu até exagerei, né? Mas é a paixão. Eu também gosto muito. Que live, senhores! Que live! Aline do céu! Que honra estar aqui agora, né? Num evento desse, conversando com uma pessoa que tem tanta característica, né, gente? Para quem não sabe, nós trabalhamos juntos, então conheço a Aline, mas quanto mais a gente fala, mais a gente conhece. Coterrânea, começou da mesma forma, né? Questão de aulas de sistemas, lecionando. E uma informação importante para o pessoal aqui: o nosso melhor início de live de todas até agora realizada, Aline, você bateu o recorde em menos de 10 minutos, mais de 35 pessoas entraram. Nós estamos nesse momento aí com 26 pessoas. Então, assim, parabéns. Como um assunto desse atual, quando as pessoas amam o assunto, eu estou aqui olhando uma aula. Então, eu estou aqui admirando vocês conversando, né, Aline? Mas vamos continuar. Nós estamos há quase 30 minutos de live, o tempo voa e nós temos um monte de tema para falar. Aline, a gente sabe aqui que a melhoria contínua ela é uma filosofia e um sistema administrativo com a finalidade de quê, né, gente? Reduzir perdas e incrementar ganhos de maneira incessante. O que é a ideia desse processo, né, da melhoria contínua, tá? Em serviços, produtos e processos, as empresas alcançar esses benefícios enormes ao longo prazo. Então, resume para esse pessoal que está te assistindo aqui, essa baita audiência que vai bater, né, a live da Camila. A Camila já está apavorada nos bastidores, a Aline vai bater no dela, né? Eu digo, acho que vai, a concorrência está forte. Mulheres de força, conta pra gente, qual é o principal objetivo da melhoria contínua? Vou contar, então. Falar sobre objetivos, né, da outra live. Mas eu vou falar de forma sucinta. Antes eu queria mandar um abraço, porque eu vi aqui que entrou o Serri, tá, Serri? Eu tô te mandando um abração, tô com muita saudade de ti. O Serri foi meu colega na faculdade, é um apaixonado também, devorou todos os livros, nós tínhamos muitas trocas e é um cara sensacional aqui. Eu queria deixar um abraço para ele, tá? Então, falando, né, qual que é o principal objetivo da melhoria contínua, né? Antes a gente falou sobre ciclo, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a melhoria contínua, ela precisa ser tratada como ciclo. Então, é necessário entendê-la, né, como uma roda que gira, na verdade, né? Então, continuamente passando pelas as mesmas etapas, procurando falhas, erros, possibilidades de melhorias. Então, a gente está falando sempre sobre ciclo, né? E daí depois a gente vai falar de ferramentas que voltam para os ciclos, né? Então, o principal objetivo, né, é criar um cenário de esforço contínuo que visa o aperfeiçoamento de produtos, de serviços, né? E isso, ele pode ocorrer tanto por redução de desperdícios, que é muito claro, né? A gente consegue mensurar isso, como a identificação de falhas, erros de processamento, quanto pelo aumento da qualidade de produtos e serviços que não é tão mensurável, mas que a gente consegue sim mensurar em projetos e no dia a dia, né? Então, isso é fruto tudo
da identificação de possibilidade de melhoria, tá? Então, a redução de desperdício, ela é alcançada pela avaliação dos processos produtivos. Então, um pouco que a Dalva estava falando lá, né, do início, dos princípios de administração, a gente entra aqui de novo, né? O que acontece? Deixa eu só arrumar meu telefone aqui, né? É possível se identificar atividades sobrepostas, adoção de processos alternativos que permite redução de tempo, redução de produção. Você estava falando ali, eu fiquei lembrando de quando eu era estagiária e fazia cronoanálise na linha de produção. Então, de botina, de capacete, ali, ó, com o dedinho aqui, ó, um operador por um operador, um carrinho por um carrinho, fazendo medição de tempo, né? Então, tudo isso, produção de peças defeituosas, né? Aumento de qualidade, ele pode ser alcançado pela utilização das metodologias de gestão da qualidade, né? Por exemplo, o Lean Six Sigma, né? Que o objetivo é um aumento, vamos dizer, drástico da lucratividade nas empresas e da qualidade dos produtos entregues para os clientes, né? Porém, é fundamental, né, o alinhamento da empresa com as expectativas também do cliente, né? O aumento da qualidade, ele pode ser alcançado pela utilização de metodologias de gestão da qualidade, como o exemplo que eu dei antes, que é Seis Sigma, que eu tenho a certificação, né? Também por alinhamento de empresa, expectativa, principalmente do cliente, tá? Então, aqui a gente tem, né, o principal objetivo, né, é ter reduções, né, significativas de desperdícios, perdas, né, e implantar a cultura da melhoria contínua, tá? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante da gente falar, porque sim, a gente precisa trazer isso para gestão de pessoas, né? Então, eu acho interessante assim que eu tem um filme, né? Esse aí é uma dica, né? O Maurício já assistiu nas aulas também, For o Homem e a Máquina. E aí mostra também ele, né? Calculando também o tempo de linha, né? Quando ele começa a ter produção, aumentar a produção, ele começa a calcular também a quantidade, né? De quantos modelos ter, sai lá no fundo da linha e o que ele tem que produzir. E aí o cronômetro, por exemplo, hoje na área de logística é muito comum em algumas operações logísticas, para poder medir, né? E eu não poderia deixar aqui, ó, né? Ó, Aline, ó. Ó, o homem que transformou o consumo e inventou a era moderna, ou seja, ele mudou o jogo da indústria, né, na produção de carros, né? Esse aqui é um livro que eu comprei ano passado, muito interessante. E aí ele vai falar sobre isso, né, dessas questões que você está comentando. Então, eu acho muito interessante isso, porque tudo essas questões, né, é melhoria contínua, né? São coisas que levam a gente até hoje na melhoria contínua. E o que é o interessante, né? Tudo acessível, não é nada complicado, não é nada complexo, são ferramentas, ideias que tu coloca no dia a dia, como tu deu o exemplo da tua filha. Eu olho para minha filha e diz, pai, vou fazer aqui porque é mais fácil, assim fica mais acessível. É melhoria contínua, entende? Eu vou colocar a minha roupa aqui, porque a hora que eu acordo eu pego aqui mais rápido. É melhoria contínua. Então, assim, é nos pequenos detalhes. Então, a gente sai dessa questão da teoria pesada. Não, gente, a teoria pesada, ela embasa no momento que a gente está ali debatendo um processo, que a gente desce. Quando eu falo nas minhas aulas, gente, desce a arquibancada do escritório, do administrativo e vai no campo, chão de produção, que é onde as coisas acontecem. Tenha um olhar mais holístico, não olha só o goleiro. Sai de cima, senta atrás do gol e olha o jogo inteiro, olha o teu time atacando e sendo atacado. Então, assim, não estou falando nada novo, mas como isso muda a mentalidade, né, Aline? Então, esse tipo de mindset que a gente tem que colocar. É que nem eu digo, quem tem melhoria contínua é na veia, é direto, sempre vai ter um olhar. Será que eu tenho uma forma diferente de fazer? Será que aqui é mais rápido? O que eu ganho de escala? O que pode ser mais simples? O que eu vou fazer e não gera retrabalho? Então, assim, gente, é pensamento. Eu digo assim, ó, quando tu é lean em tudo. Eu digo assim que às vezes eu tô tão metódico, a minha esposa diz, mas tu é organizado até para lavar louça, sim, porque é mais rápido e eu economizo matéria-prima, água, detergente e tempo, entende? É para vocês verem como a gente sai. Eu agora, em menos de segundos, eu saí
lá daquela teoria do dia a dia para rotinas de casa. Então, veja como o assunto ele é aberto, né, Aline? E essa é a grande sacada quando a gente te trouxe para cá, para deixar isso descomplicado, leve e usual para o nosso dia a dia. E é uma construção contínua, né? Porque, na realidade, você se desmancha todos os dias, né? Porque todos os dias tu inventa uma coisa nova. Mesmo assim, como é que é a questão? É em time que tá ganhando que a gente continua mexendo para poder ganhar. Então, todo dia tu vai lá e mexe de novo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não é que nunca tá bom o suficiente, mas é que a gente tá o quê? Com a mente aberta para a mentalidade de crescimento. E aí você está sempre com o olhar renovado para olhar aquilo diferente todos os dias. É adaptação. Então, isso mexe com todo mundo, né? Isso você tá sempre, né, a mil. Perfeito. A gente até teve um DDS entre a equipe, né? E daí eu levei um vídeo para o pessoal que dizia assim, né? Da mudança, né? De como eu posso melhorar. Então, mesmo que tá bom, tu pode pensar assim, bah, mas isso pode ficar melhor? Pode. Pode. Deve ter alguma coisa para ficar melhor, para ficar mais bonito, né? Então, coisas simples assim, tudo pode melhorar. De uma forma ou de outra, pode melhorar sim, né? E que bom que as coisas mudam, né, Dalva? Porque a gente tem essa vida que é agitada, né? A gente não está preso a parâmetros, a gente não está preso a vai ser para sempre assim. Não, todo dia tudo muda e a gente pode fazer de uma forma melhor, né? Eu acho que a beleza, né, das coisas, né, não só na vida pessoal e profissional, é que todo dia pode ser um dia novo, né, e pode vir uma coisa nova para você fazer, e aquilo que você fez bem ontem pode ser melhor hoje e muito melhor amanhã. Então, quando você tem isso em mente, dá uma leveza, te traz felicidade, por quê? Porque tem aquela questão, né? É errando que você vai também aprendendo e é melhorando que você vai conseguindo melhoria contínua, né? E mais ainda. Então, quem tem isso na veia, faz isso como assim, com o pé nas costas, né? Como tem desafios, tem, mas você faz isso com mais leveza e você consegue ter mais resultados também. Então, quando você entra nesse processo de cabeça, né? Que todos os dias pode ser melhor e que tudo bem. Se der um erro, amanhã, outro dia, a gente vai de novo e faz outra melhoria. E tá tudo bem. Então, eu acho isso muito legal, né? E isso que é a melhoria contínua. É você se surpreender e se colocar à disposição de fazer todo dia melhor, mesmo que você tenha que desmanchar um processo e fazer uma melhoria em cima dele. Tava bom? Claro que tava. Mas se puder ser melhor, ótimo, né? Exatamente, isso aí. Bom, que papo bom, né? Nós estamos indo para a terceira, né, Maurício? Né? Vou lá para a terceira, mas assim, né? Depois ali vai ter que responder alguma coisa pelo WhatsApp para nós, que acho que isso vai dar tempo, mas vamos exatamente, lá, a produção está aqui, ó, 30 minutos, e tá indo. Ok, vamos lá então. Sabendo que a melhoria é contínua, né, é utilizado nas empresas com o objetivo de incrementar a qualidade dos produtos e a lucratividade, é natural se interessar pela forma de implantação desse sistema. O mais importante para a sua aplicação é o compromisso que toda empresa, né, tem, né, com a ideia de melhorar o trabalho todos os dias, que é o que a gente estava falando agora, né? Sabendo que, mesmo com as melhorias diárias pareçam insignificantes, no futuro apresentar um resultado poderoso. Isso tem a ver também assim, né? Pequenas melhorias, né, no conjunto são grandes melhorias, né? E isso é uma coisa assim que as pessoas querem sempre pensar grande, mas as pequenas se transformam em grandes coisas também. E agora vem nossa observação, né? Aline, explica para nós aqui quais os pontos envolvidos no processo. O que nos devemos atentar sobre a visão do desperdício, né, o desperdício zero nos processos, criar um ambiente adequado para a melhoria da equipe, né, como, por exemplo, usar o ciclo PDCA no ambiente de trabalho e buscar sempre a causa raiz de problemas existentes ou potenciais. Então, aqui a gente tem 3 visões para você comentar um pouquinho, né, dessas questões que a gente, né, trouxe agora para ti, né, desse desafio de 3 questões, né, no tempo. Tá, deixa eu falar um pouquinho então, né? Tu começou ali pelo desperdício, Isso, né? desperdício Eu acho zero. que é uma das palavras também importante quando a gente está falando sobre melhoria contínua, né? O desperdício zero. Então, o desperdício é importante a gente ter em mente que ele não é só de materiais, que ele é de recursos também, né? Então, humanos também, né? Então, isso é essencial no nosso dia a dia, tá? O conceito de desperdício, né? Essa frase eu me lembro assim, ó, todos os dias, tá? Quando há movimentos desnecessários do corpo ao executar uma tarefa.
Então, começa a refletir assim, tu tem um movimento do corpo para executar na hora que tu pensa muito, né? Então, vamos lá para a linha de produção, onde a gente, muitas indústrias, né, tem o script certinho da tarefa de cada operador para que ele não tenha que pensar e apenas executar o que está na frente dele, né? Isso lá na linha de produção. E depois a gente vem para processos robustos, né? Vamos comentar de uma grande multinacional, um processo de atendimento, então um SLA estourado, um retrabalho, isso tudo é desperdício de capital humano também, né? Então, aqui eu posso elencar vários desperdícios principais, vamos dizer assim, né? Então, defeitos e retrabalhos, excesso de produção, processamento impróprio, então estou processando muito sem ter necessidade, né? Movimentos desnecessários, transporte, excesso de estoque. E aqui, quando a gente está falando em melhoria contínua, as pessoas, né, sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing, todas as metodologias que eu comentei antes, né, as pessoas se voltam muito para a indústria, para o chão de fábrica, mas não, né? É o Lean Office também, então é na nossa vida pessoal. Tudo isso, se a gente elencar os desperdícios aqui, a gente consegue fazer uma listinha e tirar os desperdícios também do nosso dia a dia, né? Então tem o desperdício também intelectual, de pessoas, de espera. Então, um processo que ele só pode começar a partir do momento que o outro liberar e esse precisa liberar e não libera, e ali fica um tempo de espera muito grande. Então, todos esses desperdícios, né, a gente precisa eliminar do dia a dia, né, ter uma análise muito no detalhe para que a gente consiga eliminar, para que a gente vise o zero desperdício do processo, ou do processo fabril, ou do processo, né, no office daí, né? Aline, deixa eu só fazer uma correlação importante assim da tua fala, né? Para a gente alinhar, não alinhar, a gente trazer de volta, né, aquelas pessoas que a gente gosta de paixão, né? Por exemplo, quando você fala em movimentos necessários, né, a gente vê na teoria de tempos e movimentos, né? E quando você fala do script, né, é Taylor na veia, não é verdade? Taylor na veia, porque ele gastou um tempo, né, estudando a tarefa do funcionário, olhando ali, e para que é o script, né? É para você saber, e aí ajuda muito o RH na hora de recrutar e selecionar, que com a descrição do cargo, com o script, você traz a pessoa certa para o local certo, daí não há desperdício cognitivo, né, de retrabalho no RH, ela sabe o que fazer, ela tem o script da operação dela também, então ela sabe para que ela veio, né, naquela operação, então veja que o script, né, é Taylor na veia. Então é muito interessante isso, né? Eu não vou, mas para que estudar Taylor, para que estudar Fire, para que estudar For, né? E outras coisas, né? Porque tem essas heranças que a gente está comentando até agora, né? Esses links assim, né? É super importante, Dalva, porque às vezes a gente não consegue fazer essa correlação lá quando a gente estava na faculdade, né? Então, assim, muitos alunos hoje, ficou, meu Deus, para que falar de Taylor, para que falar de For, né? Diversas teorias, para que estudar tudo isso? Mas isso é o nosso dia a dia. Muitas pessoas falam, mas eu não pratico a melhoria contínua. Pratica sim. Pratica sim, tu só não conhece o nome das ferramentas, mas tu usa muitas delas no teu dia a dia, né? Então, isso é muito importante a gente também levar para as pessoas, né? Tu pratica melhoria contínua. Olha isso que tu faz. Isso é melhoria. Isso aqui é uma ferramenta. Tu não conhece o nome da ferramenta, mas eu vou te falar qual é o nome da ferramenta. Essa ferramenta aqui. E daí tu leva a pessoa lá para a teoria e ela começa a se apaixonar, assim como nós, né? Sim. Pelo assunto. Não, e na vida pessoal, por exemplo, né? Você escolheu o roteiro, né? Você escolheu o trajeto de casa, né? Para ir para qualquer lugar. Isso também, né? É uma redução de tempo, uma melhoria contínua de tempo. Você fazer uma listinha para o supermercado para ter agilidade, comprar bem, não comprar excessivamente. Isso é uma melhoria contínua e isso é um script. Então, assim, é imperceptível, né, Aline? Tá assim, é sutil às vezes, né? E muitas vezes, quando tá na veia filosofia, tu já pratica ela, que é depois para te ficar enumerando quais as ferramentas que tu utilizou, é até difícil, sabe? Porque tu já, no dia a dia, tu já usa elas, né?
Então, tu estava falando ali, o segundo era sobre O ambiente a melhoria adequado. dentro da equipe. Exatamente. Aqui, né, o que é importante, né? É importante ter padronização, né? E um repasse de feedback. Então, aqui, as duas coisas que eu elenco, né? Para criar um ambiente adequado para a melhoria contínua dentro das equipes ter padronização e ter um feedback realmente que aconteça esse feedback, né? Porque a gente precisa ter o script, né? De novo, o beabá de como faz o processo e também ter o feedback muito vivo dentro da equipe do que está dando certo, do que a gente precisa melhorar, de que forma que a gente vai melhorar, o que não está fazendo no tempo correto, no SLA, no LTA. Então, todos esses termos e esses processos que a gente usa dentro das equipes, né, é exatamente para isso, para que a gente consiga ter uma padronização e para que esse fluxo, né, ele siga de forma apropriada dentro da equipe, tá? Depois tu falou também em utilizar o PDCA no ambiente de trabalho, né? Então, trazendo até para quem está ouvindo a gente, né, Dalva, o PDCA ali, né, o planejamento, o do fazer, né, o check, do verificar e o act de atuar, de ação, né? Então, o ciclo PDA, né, que a gente traz essas iniciais aí, ele simboliza cada etapa de um ciclo, que é o que eu estava falando lá no início sobre o ciclo de melhoria contínua. Então, essas etapas, elas são realizadas em sequência, né? Então, tu não pula elas, tu faz todo a sequência das atividades, né? E ele é uma ferramenta de gerenciamento que ele visa, né, melhorar e controlar, né, os processos. Então, melhoria contínua na veia, de novo, né? Então, isso é possível, né, só por meio da identificação dos problemas, das respectivas causas, além, claro, da gente definir ação e solucioná-las. Então, tudo que a gente está falando, ele está dentro do ciclo do PDCA, que é uma das metodologias, uma das ferramentas utilizadas na melhoria contínua, né? E depois, tu estava falando sobre buscar a causa raiz dos problemas, né? Ou potenciais causas raízes, né? Eu tenho uma cena na minha cabeça, né, do sistema Toyota de produção, que quando tem um problema na linha de produção, puxa um alerta. Eu não sei por que eu acho que era um filme, não sei o que era, mas eu tenho essa imagem na minha cabeça. Puxa um alerta na linha de produção. Por quê, né? Porque quando a gente tem um problema, né, a gente é imprescindível que pare o tempo suficiente que for e que solucione aquele problema. Então, precisa se identificar o que realmente iniciou aquele problema, né? E o tempo gasto nesse momento ali de identificação da causa raiz, ele vai evitar, né, os futuros desperdícios. Porque se eu não olho a causa raiz e eu não elimino ela, eu vou continuar tendo aquele problema e o desperdício ele vai ser cada vez maior. Ele vai virar uma bola de neve, porque eu tenho um desperdício, vamos dizer, de tempo. 2 segundos aqui, 2 segundos ali, 2 segundos aqui. Quando tu for ver no final da tua linha de produção, esse é um dos maiores desperdícios e tu não sabe o porquê que tu teve aquele custo na linha de produção. E tá lá o desperdício que tu não tratou a causa raiz dele, né? Então, acho que isso também é o que tu me perguntou, né? Os principais, desperdício, tratar, né, a equipe, como criar um ambiente, causa raiz, PDCA, é o que é mais utilizado hoje por todas as equipes, né? Sim, não, é importante isso porque isso é um retorno assim a médio, né, e longo prazo, né? É um exercício, né, diário em que todos os dias você trabalha isso de forma permanente, né? E sempre surge uma novidade que você tem que depois atualizar a equipe, mas é permanente, né? Nunca cessa, né, esse trabalho de estar cuidando do tempo,
a qualidade, o mapeamento de processo, a erradicação de movimentos que são desnecessários, né, que vai alterar ou não, né, esse tempo de produção, esse tempo de atividade que o colaborador tenha, né, dentro da empresa. Então, isso é muito interessante. E isso requer uma dedicação, né, e uma política permanente realmente dentro da empresa. Exatamente. Praticamente uma aula de melhoria contínua aqui, né? O pessoal aí que quer entrar no assunto, assiste a live aqui nos canais e tem um banho de loja aqui, né? Hoje, eu, como uma pessoa que falo muito aqui de espectador, só olhando. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta que era o Wagner. O Wagner, infelizmente, não conseguiu entrar por causa do problema de internet. Aline, a gente fala, quando a gente, não, assim, dentro do mundo corporativo, quando a gente fala de melhoria contínua, tem um termo que a gente sempre vai bater e é o que deixa, né, as empresas competitivas, né, e que dá viabilidade, que é a redução de custos, que normalmente é alcançado pelo constante aprimoramento dos processos produtivos, né, os processos administrativos e tudo mais. Neste ponto, a força de trabalho tem um papel mega importante, super fundamental, pois as sugestões, né, com a sua experiência, quando eu digo ali o pulo do gato, são extremamente valiosas. E aí, resume para nós aqui quais são os benefícios da melhoria contínua neste ponto. Que pergunta difícil de reduzir, né? Dá outra live completa falando sobre benefícios, por favor. Quem sabe eu te marcar outra só para falar de benefícios, mas eu vou tentar resumir. Desafio, tá? 3, assim, ó, na ponta da língua. Aquilo que a gente olha, esse. Vem sempre quando a gente olha, né? Em questão de redução. Tá. Então, a melhoria contínua, ela enfatiza realmente a melhoria dos produtos. Porém, né, a gente não pode esquecer da melhoria do engajamento dos empregados, né? Então, consequentemente, o aumento da motivação. Eu acho que isso é um dos pontos principais, tá? Criar essa cultura, essa filosofia dentro das indústrias, dentro das empresas, né? Esse é um dos principais benefícios, porque é um legado curto, médio, longo prazo, tá? Porque a partir do momento que tu cria essa cultura de melhoria contínua, né? Essa pessoa ela vai estar sempre tendo esse olhar para melhorar os processos, para melhorar o seu dia a dia, né? E daí, né? Falando sobre benefícios, eu vou elencar alguns, assim, para não falar muito abertamente sobre cada um, tá? Então, benefícios, né? Maior eficiência das operações, maior produtividade, menor tempo de entrega, melhor qualidade, aumento da inovação, redução de custos, né, que a gente está sempre falando, mas aumento da lucratividade, melhor ambiente de trabalho, tá? Porque funcionários mais felizes, menos estresse, menos drama no ambiente de trabalho, né? Então, criar essa cultura, essa filosofia é muito importante. Funcionários mais felizes também não deixa de ser um benefício, né? Redução de turnover, melhoria da cultura, melhor experiência do cliente e melhor reputação da marca. Olha quantos benefícios. Mas quando a gente fala de cliente, de marca, eu acho que daí vem um próximo benefício muito importante. Então, a gente falou lá de redução de desperdícios, custos, maior qualidade. Daí, para mim, né, Aline elencando isso, né, falar lá sobre ganhos, né, e reduções de desperdício. Depois, falar sobre cultura, sobre pessoas mais felizes, né, no processo, na redução de turnover, e depois, né, essa melhor experiência dos nossos clientes. Então, a melhor reputação da nossa marca. Então, esses, para mim, são os 3 principais benefícios ao se trabalhar com melhoria contínua, tá? É que daí as pessoas felizes no ambiente de trabalho, né? Vem aquela questão assim, né? Que ele começa a encantar, né, o seu cliente interno, né? Porque uns atendem os outros internamente na empresa, isso gera mais felicidade ainda, e daí ele consegue atender e encantar o cliente externo. Então, assim, venham lá, né, da retaguarda até a linha de frente o atendimento do cliente, reflete em tudo, muito bem lembrado por ti. Exato. E outra, só deixa eu comentar uma coisa. Vai lá. Fala. Vai lá. Não, eu ia comentar que, né, quando as pessoas veem as suas melhorias sendo implementadas, né, ali
tem um grau de satisfação, né? Olha, olha essa melhoria aqui que eu indiquei, a empresa está implementando, sabe? Aquilo ali cria um bem-estar, né, nas pessoas que estão no processo, que isso não tem salário que pague, né? Então, isso é importante ter em mente também. É uma cultura, né, que se cria do ambiente, né, organizacional, né, do clima organizacional. Isso não nasce da noite para o dia, né? Mas isso dá um retorno fantástico. E eu gosto de dar um exemplo, porque em 2 últimas empresas que eu passei, essa questão do encantar e de se colocar no lugar, né? Então, numa empresa eu comentava assim, tu percebeu que os teus colaboradores não compram o teu produto? E ele tem a oportunidade, né? Qual é o principal ponto? A qualidade, a demora, isso e aquilo. Tu já olhou se o teu colaborador, aquele cara que trabalha, não está enxergando isso? Imagina quem precisa e é o que traz o retorno financeiro para dentro da empresa. E para outra empresa que eu passei também falei, tu percebeu que o colaborador ele não enxerga essa questão de oportunidade de melhoria contínua porque ele não se coloca no lugar do nosso cliente? Sabe? E aí ele faz porque tem que fazer, e azar porque eu estou aqui hoje. Então, assim, essa questão de criar um ambiente, de conseguir fazer essa transformação de mindset, ela é a grande sacada. Porque daí eu tenho meu colaborador engajado, eu consigo deixar claro para ele o que aquilo traz de benefício. São vários, né? Então, assim, esse mindset é difícil de mudar ali em algumas pessoas, mas quando muda, tu tem um time mega engajado. Ô Maurício, não resisti, nem Maurício, nem Aline. Eu vou ter que trazer de novo Ford. Ford, lá em 1914, tá? Ele dizia o seguinte, que o funcionário tinha que ser o primeiro a consumir o carro dele, que era divulgação boca a boca. Porque Exato. O funcionário que tinha o carro dele ia vender melhor o carro dele. Ó, em 1914, né, ele já pensava, né, século XXI. Então, você tem que lançar o teu produto ou serviço primeiro com os teus funcionários, né? E aí, o funcionário tem que experimentar. Eu preciso que o meu funcionário dirija o meu carro, sinta o meu carro. E daí, ele é o quê? É um consumidor. Ele é cliente como qualquer outro. Ele vai falar bem do carro. Ó, eu trabalho na fábrica, eu tenho carro com muito orgulho. Então, isso em 1914. E nós estamos no século XXI. Fora na veia, gente. Não, exato. É exatamente isso. E fazendo um parênteses, um pequeno gancho para não tirar o estrelismo da Aline ali. A gente teve agora o que aconteceu com a Ford. E aí eu lembro das reportagens dizendo lá da fábrica de São Paulo que fechou. Meu avô trabalhou, fez questão do meu pai trabalhar. Eu estou trabalhando e o meu filho trabalhou. Porque era uma honra trabalhar dentro dessa organização. Então, tu imagina o que é isso? A questão da honra, e eu tenho o prazer de dizer assim, ó, tá vendo essa mercadoria que chega aí? Foi o caminhão que eu ajudei a montar, que o meu vô... Então, assim, gente, é aquilo que eu digo, quando a gente começa a olhar a teoria, e aí é uma coisa que me fascina muito, é assim, a teoria ela é linda, ela é necessária, mas qual é a grande habilidade? Eu falo nas minhas aulas, converso muito com a Aline, é isso. É como é que a gente tem a habilidade de transformar essa teoria no mão na massa, na prática, enxergar isso, entende? É e aí a gente verdade. consegue traduzir isso no nosso dia a dia. Para aquela pessoa que não tem tanta cultura ou não conhece como usa uma ferramenta, e aí é o próximo gancho aqui, que eu vou emendar a próxima agora, com isso. Então, eu uso a ferramenta e não conheço, como a Aline comentou. Ah, sabe isso que tu faz? É isso aqui. Ah, é verdade? Tu fazia sem saber, sabe? Exatamente. Mais E isso. assim... E assim, né, Maurício Aguilini? Aqui, por exemplo, em Canoas, teve uma concessionária já uns 10 anos atrás, tá? Lançou o carro quando chegou, né? Não foi nem apresentado para o cliente, lançou para os funcionários, tá? E todos os funcionários entraram no carro novinho, cheirinho de novo, e todos puderam fazer um test drive, por quê? Precisavam conhecer o carro para poder encantar o cliente, né? E aí vem firme na fala que a Aline fez agora há pouco, né? Ou seja, né? É a cultura, né? É empoderar o seu funcionário, né? É dar subsídios para ele dar as ideias, né? E ele experimentar o próprio produto da fábrica e ele poder consumir. Eu acho isso fantástico. Mas, né, como o Maurício lembrou, né? Temos uma pergunta agora, né? Que vem de encontro a tudo isso. Dalva? Aline, oi. Dalva, tu não entendeu? Faltam 5 minutos para terminar a live. Nós temos 2 perguntas que nós vamos ter que guardar e a Aline vai responder e vai virar post no mercado. Será que ela não consegue? Será que a Aline não consegue se der flash aí? Vou para a última pergunta, então, Maurício. Então vamos para dar as dicas finais. Exatamente. Então, assim, Aline, tu tem 2 minutos para dar as dicas gerais. Nós temos que tirar a foto
da live, da capa, para fazer o TBT da semana que vem, ó. Melhoria contínua dentro do processo. Não, aqui. a Vamos Aline lá. vai ter que voltar aqui de novo. Mas, enfim, Aline, quais são as suas dicas para quem está nos assistindo, para implementar a melhoria contínua? Quem está na área, quem quer entrar na área, quais são as dicas, tá? Não somente na vida profissional, mas também na vida pessoal, Aline. Rapidinho aí para nós fecharmos. A dica, eu acho que é como pode melhorar. Em tudo, tudo na tua vida, tá? Então se pergunte isso, se a situação é ruim, se a situação é boa, como que pode melhorar, tá? E daí, tu trazendo isso pra tua vida, tu vai ter aquilo que eu disse, né? Na veia, na filosofia na veia e no coração também. Então, começa, se mexe, sai do lugar que você tá? A vida, ela melhora quando a gente tá em movimento. Então, seja um influenciador pro lado positivo. Porque ser um influenciador para o lado positivo, né? A gente está gerando a melhoria, não só nos nossos processos, na fábrica, né? Em fornecedores, como nós trabalhamos com supply chain, mas na vida, para tudo. Então, assim, ó, provoca as pessoas para melhorar. Como é que tu pode se relacionar melhor com a tua família, com teus amigos? Como é que tu pode melhorar a tua situação financeira? Como é que tu pode planejar melhor a tua carreira? Como é que tu pode te divertir mais? Como é que tu pode melhorar a tua saúde? E coloca isso em ação. Bota lá um ciclo, né? Com todas as etapas, né? Coloca isso em ação. Coloca na tua vida primeiro, tá? No teu dia a dia e depois traz para o teu ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que depois que tu for encantado pela ferramenta, né, de mudança, tu vai colocar no teu processo, na tua área profissional. Então, a minha dica é essa. Faz em ti primeiro, para depois ser encantado pelas ferramentas, né? Depois a gente fala sobre ferramentas, tem milhares. Mas de ferramentas eu tenho uma dica também. Esses dias eu disse para minha filha que eu não sabia descascar um abacaxi. Ela disse, procura no Google. Então, assim, as ferramentas, elas estão disponíveis, teoria está disponível na internet, qualquer um pode acessar. Então, assim, ó, busquem o conhecimento também, tá? Ferramentas é muito fácil aplicar, não sei o quê. Procura a teoria, mas começa, se mexe, aplica em ti e depois o resto flui melhor. Sim, é uma forma de influenciar positivamente o seu ambiente, né, o ambiente do outro, né, e até inclusive em casa, influenciar de forma positiva, né? Maurício, acho que a gente pode ir para a foto, né, Maurício? Como é que tá os tempos aí? Vamos fazer a foto e vamos fazer as considerações finais. Vamos lá. Todo mundo diz melhoria contínua. Melhoria contínua! E aí? Foto batida. Aline, tu não bateu a Camila em quantidade de pessoas, mas bateu 2 recordes. Maior quantidade de pessoas no início da live e a maior quantidade constante de pessoas dentro da live. Então, assim, faltou uma meta. Vamos fazer uma melhoria contínua para buscar essa nova meta, porque a Aline vai ter que voltar. Gente, a Aline vai ter que voltar. Que live, senhores. Teoria, um papo leve, um papo fantástico. Aline, obrigado por topar isso. Eu convidei essa menina, essa moça, ela disse, mas eu consigo, será? Relaxa o coração, vem comigo, te entrega o roteiro e vai, tu domina. É só falar o que tu fala no teu dia a dia. E deu certo, baita live mesmo. Então, pessoal, sigam @Mercado e Carreira. Essa live vai estar no nosso Instagram, em breve no nosso YouTube. Então, divulguem. Aline, compartilha essa live com todo mundo, porque a gente tem aqui um material fantástico, não só para assistir, mas para quem quer teoria, para as pessoas que estão estudando. Semana que vem, última live do ano, última live da Mercado e Carreira, e nós vamos falar num tema que é muito importante nessa época do ano, que é o trabalho temporário e a chance de efetivação. Vai ser uma live bem interessante para fechar o nosso ano. Depois nós vamos fazer umas férias, alinhar e melhorar esse conteúdo para ter lives como essa praticamente todo ano, para a gente ter esse sucesso que esse projeto que eu e a Dalva aí, e o Wagner, conversando pelo WhatsApp, propomos em um mês estava aí, né, dando esses frutos e essas lives.
Aline, muito obrigado pela participação. Dalva, pode fechar. Obrigada, Aline. Obrigada, Aline, pela presença. Foi uma honra e acho que tem que voltar de novo para a gente continuar essa conversa por aqui, né? Tem muita coisa sobre melhoria contínua, né? Esses livros que a gente falou depois na live, né? O Maurício depois pode colocar lá, né? Mas podemos fazer um postzinho para colocar. É muito importante a leitura, né? Desses grandes pensadores, tá? E ler, porque o que acontece, né? Ali tem muito conhecimento, né? E ajuda a entender, né? Prática e teoria. Gente, ó, boa noite. Valeu, Siga a gente gente. no @Mercado e Carreira. Obrigado, Aline. Prazer, pessoal. Obrigada. Estou muito feliz. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.